Então, pessoal, vamos lá para a nossa aula, né, de tumores da região inguinal. Vamos começar com a anatomia, né? A região inguinal, ela está localizada entre o tronco, né, e o nosso membro inferior, na região pélvica, né? E nessa região aí nós temos aí dois canais, né? Que é o canal inguinal e o canal infemoral. E esses dois canais eles estão divididos pelo ligamento inguinal, tá? Então aqui nesse slide aqui, a região inguinal se define como um conjunto, tá, de partes blandas, partes moles, né, compreendidas entre os seguintes limites. Inferiormente ao ligamento inguinal, que vai da espinha ilíaca antero-superior até o tubérculo do pubis, tá? E ele está medialmente pelo borde lateral do músculo reto e superiormente por uma linha horizontal tangente à espinha ilíaca antero-superior. Então aqui nós temos aqui o quadrilátero, né, de Fairchild, né, que em 1956 ele, né, estudou essa região inguinal e fez aí algumas experiências, né, estudos, né, sobre isso aí, e aí determinou aí que esse canal inguinal ele tem 4 paredes, né? E bem nesse quadrilátero aí de Fairchild, né, a gente vê o canal inguinal superior e o canal inguinal inferior. E essa manobra de Amusat é uma manobra que você, com a palpação, você consegue identificar através do exame clínico se é uma hérnia direta e uma hérnia indireta. Então, por que é importante nós estudarmos a anatomia dessa região inguinal? Porque é uma região onde existe uma possibilidade de hérnias, né? Que é o deslizamento, né, de uma das alças do intestino nessa região, que daí ela pode se tornar uma hérnia indireta ou uma hérnia direta, tá? Ou uma hérnia femoral. Então vamos lá. Falando agora do conduto inguinal, né? É um trajeto entre as interseções inferiores do músculo ânteo do abdômen, né, que comunica com a cavidade abdominal com a região genital. Então, assim, nos homens, ele vai lá do meio mais externo, né, para o meio mais interno, que é onde vamos ter ali o cordão espermático, né, que é no homem, e já na mulher seria o ligamento redondo do útero, tá? Então agora vamos falar aqui, né, das 4 paredes do canal inguinal, tá? Então, numa face anterior, nós vamos ter o músculo oblíquo externo e também interno. Já na parede posterior, a gente tem a fáscia transversal.
tá? E no teto, vamos dizer, ali na região do teto, tá? Essa imagem aqui mostra melhor. Na região do teto, nós vamos ter o músculo oblíquo interno, tá? E na parede inferior, nós vamos ter o próprio ligamento inguinal, né? O que é esse ligamento inguinal? Ele é mais ou menos como se fosse a continuação da apineurose do abdômen, né? E ele também vai ter depois mais um ligamento, né? Um ligamento lacunar, tá? E ele também tem os anéis. Tem 2 anéis. Tem um anel interno, que é o mais profundo, e tem um anel externo, né? Que é mais da região superior, inferior, que é um anel mais superior, tá? Mais superficial. Tá? Então aqui nós temos as imagens aí dos anéis, né? Aqui a parede interior, ó. A parede anterior a gente tem o oblíquo externo e interno, tá? Na parede posterior, ó, nós já temos a face transversal, né? Parte lateral. E agora vamos falar aqui sobre o triângulo de Hesselbach. O triângulo de Hesselbach, ele, a parte, vamos dizer, distal, a parte externa, né? Ele faz a margem lateral, tá? Do reto abdominal. Já a face interior, vamos dizer, a linha interior, nós temos o ligamento inguinal. E mais interno nós temos os vasos epigástricos, né? Então aqui nós temos aqui a parede superior, tá? Nós já falamos que a parede superior nós temos o músculo oblíquo interno, tá? E na parede inferior nós temos o ligamento inguinal. E o que contém? No varão contém o cordão espermático, como a gente foi falado, e na mulher a gente tem o ligamento redondo do útero, tá? Então vamos aqui falar do anel. Do anel inguinal superficial, né? Nós temos a localização dele, fica na aponeurose do oblíquo externo. Já o anel inguinal profundo, né? Ele já fica a fáscia transversal, tá? Aqui nessa imagem aqui a gente pode observar ali, ó, o anel inguinal profundo, né? Ele tá mais medialmente, mais interno, vamos dizer assim, né? E aqui nós temos aqui, ó, um esquema da parede posterior, né? Parede posterior a gente já teria, ali mostra o ligamento ali de Hesselbach, artéria epigástrica inferior. Aqui, ó, a gente pode ver o anel mais superficial ali, ó. Ó a imagem dele ali, parede anterior. Tá, então vamos falar aí agora o diagnóstico dos tumores dessa região, né? Então eles se classificam
se eles têm, pela sua consistência, né? Se eles são líquidos, né? Se eles são redutíveis ou irredutíveis, sólidos ou gasosos, né? Os tumores líquidos, eles podem ter uma particularidade da diminuição de tamanho ou desaparecer com a decúbito com a compressão e dizer que não é redutível, tá? Então vamos ver aqui uma diferença aqui nos redutíveis, né? Eles são pulsáteis e já acontece um aneurisma nas artérias, né? Ou ou arteriovenosos, né? E não pulsáteis, a dilatação varicosa do cajado, da safena magna e dos hidroceles comunicantes. Já os não redutíveis representam uma coleção de líquidos, né? Que se vão colecionando em formas purulentas, quistes, né? Do cordão e dos condutos de Nuque. Adenites e adenopatias inflamatórias, tuberculosas ou malignas. Os tumores sólidos, eles podem assentar nas partes blandas, né, nas partes moles da região, originando tumores benignos ou malignos. No mais representantes são adenopatias inguinais, superficiais ou profundas, ou seja, um tipo inflamatório ou metastático. Inflamatório se dá agudo ou crônico, né? Os tumores ganglionares podem ser primários ou metásticos. Os tumores gasosos já constituem nas hérnias com conteúdo intestinal. Por ser uma víscera oca, geralmente o peristaltismo com ruídos hidroaéreos. Todo tumor que se reduz e representa gorgoteio é uma hérnia. Tá? Então aqui. Agora aqui nós já estamos na parte de hérnias, né? Então o que é uma hérnia? Então, como nós estávamos falando, nessa região inguinal, a alça do intestino ela pode ali se deslocar, né? Ela descer e ela passar por esse canal inguinal aí e formar uma hérnia, tá? Então, o que é? Se define como uma protusão ou saída ocasional ou permanente, tá? De uma víscera, um tecido através do orifício ou defeito da parede abdominal, anatomicamente construído. Então, independente do sexo, as hérnias são mais frequentes a hérnia indireta, tanto a direta, ela em exceção no sexo feminino, tá? As hérnias crurales se observa nas mulheres mais assiduamente que nos homens. Então vamos lá, zonas de debilidade da parede, né? Então aí nós temos o triângulo de Weissenberg aí, né? Esta zona implica um transtorno dismorfológico de transcendência e patogenia das hérnias retroinguinais e que só se encontra tapizada por a fáscia transversal, tá? Seus limites são até acima do borde inferior do oblíquo menor e transverso, até dentro do borde externo da veia do reto, até abaixo da arcada inguinal. Mas como a última estrutura se encontra um distinto plano anatomicamente, resulta mais apropriado tomar um limite inferior à cresta pectínea do pubis, constituindo também o orifício do músculo pectíneo, espaço por na qual exteriorizam as hérnias da ingue. Tá? Então, ali no triângulo de Weissenberg é a área por onde protuem as hérnias inguinais diretas. Tá?
mediante pelo borde lateral do músculo reto anterior e do abdômen, do lado lateral, formado por os vasos epigástricos inferiores ou epigástricos profundos. Vamos ver se a gente vê uma imagem aqui desse triângulo aqui, ó. De Rosenbach. Deixa eu ver se aqui tem alguma imagem aqui que dá pra gente ver melhor. Deixa eu ver aqui. Aqui nós temos aqui então uma imagem do triângulo de Rosenbach, né? Nós podemos ver aí, ó, que a gente tem de um lado nós temos vamos dizer aí na sua, que seria aqui na minha mão direita, né? Eu tenho a margem lateral do reto abdominal. Já nessa parte superior nós temos ali os vasos epigástricos e embaixo nós temos o ligamento inguinal, que ele vai fazer exatamente a divisão, né, do canal femoral também. Tá, então vamos ver as partes de uma hérnia. Os seus componentes, o que são? O saco apresenta uma boca que comunica com a cavidade do abdômen, uma porção mais estreita ao pescoço que une um corpo na qual conclui distalmente no fundo, né? O conteúdo, se bem qualquer víscera pode, né, encontrar em seu interior o habitual que não façam mais próximas com a maior mobilidade. Do epiplon, do ílion, do ieion, do sigmoide, do cego, etc. Se envolverá, variará com a localização e o tipo de hérnia. Tá, então vamos ver aqui um pouco sobre a patogenia, né? As hérnias inguinais indiretas, a persistência da permeabilidade do conduto peritônio vaginal, sobretudo a alteração anatômica com aumento de tamanho do orifício inguinal profundo, inconsistência de seus pilares, ou funcionalmente a incoordenação resposta da pressão abdominal, são responsáveis de sua aparição. As hérnias inguinais diretas, a falta de fibras do reforço aponeurótico da parede posterior do conduto inguinal, da face transversalis, e a existência de um arco do transverso muito aleijado da cintilha iliopubiana, mais uma inserção alta do oblíquo menor sobre a veia do reto, do triângulo herniogêneo, deixam sem apoio o momento da contração muscular da parede posterior. A aparição das hérnias cruralis está ligada ao diâmetro do seu anel, na qual há um aumento quanto à fixação lateral do trajeto iliopúbico está mais distante do que o habitual da veia femoral e a sua situação favorecida no sexo feminino por amplitude da pelvis. A nomenclatura, né? Então nós temos aqui, por sua localização, temos hérnia inguinal, crural, umbilical, cieguel, epigástrica, lumbar,
obturatriz, isquiática, diafragmática, etc. Pelo também seu conteúdo, se é uma hérnia do intestino delgado, vai ter um enterocel, quando só uma porção da parede do intestino está dentro do saco, enterocel parcial ou hérnia de Richter. O intestino grosso, o epiplocel, do apêndice do divertículo de Meckel, hérnia de Litre, e etc. Por sua condição, aquelas que podem reintegrar seu conteúdo à cavidade abdominal, então elas são redutíveis, elas retornam, tá? E se mantêm ali espontaneamente por um tempo. E se exteriorizam imediatamente, quer dizer, elas voltam, elas são incoercíveis, que pode se associar com a alteração do trânsito intestinal, tá? Um compromisso vascular da asa intestinal, estranguladas. E aquelas da víscera que formam uma parede de saco são hérnias com deslizamento. Por sua etiologia, as hérnias com defeitos e desarrollo congênitos que se manifestam na consequência de acionar os fatores desencadeantes, que são os esforços, né? Tosse, enfim, idade e outras coisas. Então vamos para a semiologia cirúrgica, né? A semiologia cirúrgica, a gente vai fazer uma palpação, né? Que deve começar com o paciente em pé e nu, né? E vamos observar uma existência na sua condição, se ela é redutível ou irredutível. A redutível, como nós explicamos, ela retorna para o seu lugar ali, né? Fica por um momento. E as irredutíveis, elas já não, elas já são ali, já estão estranguladas ali, ela não tem essa reversão, né? Se são coercíveis ou incoercíveis, né? No menos importante do reconhecimento do conteúdo hernário é que se trata de uma enterocel, ruídos hidroaéreos, gorgoteio, será uma hérnia com possibilidades maiores de complicação. As manobras de palpação devem ser suaves, evitando a defesa do paciente, tá? Porque se não saber fazer direito, ela vai causar muita dor, né? Causar um desconforto e aí vai ficar difícil. Se você já for muito drástico, você já pode impedir a continuação do exame, né? Tá. A semiologia da hérnia inguinal, a palpação com o dedo, indica a mão correspondente ao lado da hérnia. Então aí existe essa manobra, né? E com o dedo você vai observar se ela é uma hérnia direta ou indireta. Pela palpação, né? Você vai observar se ela vem do lado médio, ela é uma hérnia direta, né? E se ela vem pela lateral, ela já é uma hérnia indireta. Tá? Então aqui temos a hérnia inguinal. E aqui nós temos os fatores predisponentes, que são hereditariedade, né? Idade, sexo, obesidade. Os fatores desencadeantes também são causados por constipação, tosse, dificuldade na micção, trabalhos forçados, obesidade. E pode dizer qualquer causa gera um aumento da pressão intraabdominal, vai fazer uma discordância entre o continente e o conteúdo. E esta é a principal causa desencadeante. Então nós temos aqui algumas classificações. A classificação que nós vamos observar é a classificação segundo Corbellini, tá? E essa classificação ela foi feita em 1905 em 3 variedades de hérnia inguinal. Ela pode ser indireta, direta ou mista, né? As hérnias intrainguinais, né? Seria aquelas que
elas vêm no trajeto inguinal penetrando pelo orifício inguinal profundo, ou seja, por fora da artéria epigástrica, e pode permanecer dentro do conduto ou exteriorizar-se, né, através do orifício inguinal superficial. Seu saco está envolto por uma fibrosa comum do cordão espermático e já, no caso da mulher, pelo ligamento com ligamento redondo, feminino. A variedade da hérnia inguinal, mais frequente tanto no homem quanto na mulher, ela segundo a extensão do trajeto recorrido, serão denominados como a ponta da hérnia funicular, ingnoscrotal e o no homem, ingnolabial e na mulher. Tá? Então vamos lá, hérnia retroinguinais. Como o seu nome já indica, empurram desde atrás da parede posterior, aonde ficava lá aquela fáscia transversais que a gente fala lá, daquelas 4 paredes da região inguinal, né? De acordo com a sua constituição, podem subdividir segundo predominar a formação de tumorição hemiária, saco peritoneal, a graxa peritoneal e a presença de uma úlcera deslizada. As hérnias mistas são duplo saco e apresentam clinicamente de acordo com o tipo da hérnia dominante, mais comum observadas toda a hérnia volumosa. Então aqui nós temos uma tábua de hérnias, uma tabela, né, de hérnias inguinais, segundo a Barroetavenha, classificação anatomocirúrgica, né? Hérnias por deslizamento. Se encontram principalmente as hérnias volumosas da variedade intrainguinal e com a trompa e o ovário da mulher do intestino grosso. Já nos órgãos, as vísceras comumente comprometidas. O deslizamento colônico é as 4 vezes mais comum no lado esquerdo que no lado direito. Seu mecanismo produz uma atração gradual do peritônio parietal do nível do orifício inguinal interno, de maneira que a víscera desliza e seu meso termina formando parte da parede do saco. Hérnia por deslizamento. Hérnia recidívada. Sua frequência oscila entre 5 a 10% entre os 5 anos de operada, que sugere que deve ser considerado até 10 anos depois da intervenção. Tá? Se bem que a hérnia por repassar a região inguinal operada é catalogada como recidivada. Ela volta, tá? Desde um ponto de vista estrésico, só ou seria presente no mesmo tipo anatopatológico da primeira e unicamente da cirurgia pode precisar essas diferenciações. Semiologia herniária. Os antecedentes da enfermidade atual, sua relação com esforços, sua melhora com a relaxação, somados à objetivação do tumor hemiário, justificam o seu diagnóstico. A exploração do paciente deve considerar este em sua totalidade. O exame físico deve cumprir-se com a forma sistêmica, com o paciente, né, nu, desde o umbigo até os membros, né, ali inferiores, né, tudo nu, realizando a exploração primeiro com a musculatura abdominal relaxada. Tá? Se trata precisar de sua localização, observando a tumeficação de encontro de baixo
Com a manobra de Valsalva, a propulsão da hérnia tem a direção similar ao trajeto inguinal. E as hérnias indiretas, no câmbio das diretas, é mais rápido na direção posterior anterior. A manobra de Andrews. Então aqui nós temos algumas manobras, né? Manobras de Valsalva, né? E a manobra de Andrews. Tá. Na manobra de Andrews, o anel inguinal superficial para a qual se invaginará o dedo do índice através da pele do escroto se encontra dilatado e se introduzirá profundamente o dedo para explorar a parede posterior do conduto e se pedirá ao paciente que empurre para comprovar se este na propulsão está no sentido que está, tá? Percebendo a uma ponta do dedo na hérnia intrainguinal por sua cara palmar na região retroinguinal, manobra de Andrews. Diagnóstico diferencial. Deve, plantear-se entre a hérnia inguinal e o caudal as primeiras esterilizações por cima do ligamento inguinal e por dentro da espinha del pubis. Das segundas por debaixo da arcada inguinal, relação externa com a espinha do pubis. Entre a variedade da hérnia inguinal, direta e indireta, para a qual pode ser útil a manobra no sentido de impulsão, manobra de Andrews. A compreensão do orifício inguinal profundo, 2 cm para cima e 5 cm por dentro da parte média da arcada inguinal, depois de reduzida a hérnia e deixando livre o orifício inguinal superficial, de maneira se logrará conter um esforço na saída de uma hérnia intrainguinal, mas não uma retroinguinal, que seria daí a manobra de Kohler. Procedimento de Lasson. Para diferenciar entre uma e outra variedade de hérnia, também para comprovar a existência de uma forma mista, a exploração bimanual, unindo as manobras anteriores descritas na redução de hérnias, a indução do índice do trajeto inguinal comprovará se existe uma impulsão, oclusão do orifício inguinal profundo dos dedos do índice médio da mão oposta. Se solicita ao paciente que torça e se o dedo introduzido registra uma impulsão por sua cara palmar, se tratará de uma hérnia direta. E se não ocorre, estaremos na presença de uma hérnia indireta. Esse é o procedimento de Lasson para diferenciar também a hérnia direta e indireta. Quais são as complicações? Os pacientes não operados podem complicar. Tá? Se apresenta o exame como irredutíveis, tá? Com uma estrangulação. As hérnias, então, quais são aqui as complicações? São essas hérnias irredutíveis, né? Seu conteúdo não pode ser totalmente reentregado à cavidade abdominal. São mais frequentes umbilicais e cruralis, na qual as hérnias inguinais da sua própria variedade indireta, por sua posição, mobilidade passiva e capacidade de aderência do eplipom maior e menor, é um elemento mais frequente achado já nas hérnias irredutíveis. E por essa predispõe esta eventualidade da obesidade das hérnias volumosas com anel pequeno. Hérnia atascada, encarcerada ou obstrutiva. Causa obstrução intestinal, do intestino delgado, e dos órgãos involuntados com a maior frequência. Sua sintomatologia será a falta de eliminação de gases e matéria fecal, vômitos,
distensão abdominal, dores cólicos e reação peritoneal. A hérnia estrangulada é aquela que está perturbada a vascularização na parede do intestino, na qual haja um jogo na sua vitalidade, dependerá do tempo que transcorrerá para que se associe os sintomas do ilho que compromete compromisso vascular que seja irreversível. Ela é mais frequente e seria mais complicação de hérnias inguinais do que também uma de suas causas habituais. Existem tipos especiais de hérnias potencialmente estrangulantes, como que é o caso da hérnia de Richter, que é uma porção da parede antimesentérica do intestino está herniada e pode chegar à estrangulação, à gangrena e formação de um abscesso sem obstrução intestinal completa. A hérnia de asa dupla, que é a hérnia de Maydiel, se encontra comprometida a asa que se acha fora do saco, chamando-se por ele estrangulação retrógrada. Qual é o tratamento? Salvo expressa contraindicação, toda hérnia deve ser tratada cirurgicamente. As contraindicações praticamente não existem e que se podem levar a cabo na intervenção baixa anestesia local. A idade por si também não é um obstáculo para a cirurgia. Então, nós vamos encerrar aqui com o tratamento que é um caso cirúrgico, né? Então, as hérnias, elas... O que pode acontecer uma pessoa, vamos dizer, que não quer ser submetida a uma cirurgia, aquilo ali ela vai causar um estrangulamento, vai ocorrer uma possível isquemia, né, dos órgãos ali que vão estar comprometidos, também da região também, que vai estar sem poder ter esse acesso, né, esses líquidos aí abdominais, eles têm que estar sempre circulando, né, de uma forma livre. Aí vai ocorrer aí uma possível necrose, uma perfuração, enfim, podendo levar daí o paciente ao óbito. Obrigado por sua atenção.